Bom dia, gostaria de agradecer o convite para a gente falar aqui. Em primeiro lugar, a gente tem que analisar como é difícil a gente fazer projeções, principalmente de atividade no Brasil, porque os números de atividade demoram muito a sair. Já os de inflação, a gente sabe, 2 dias depois da inflação, já tem essa acho que é uma das heranças aí do período hiperinflacionário, essa profusão de índices inflacionários e essa demora dos índices de atividade. Por exemplo, a gente teve aí alguns eventos importantes que aconteceram em junho e julho, e nós estamos com dificuldade de saber qual serão os efeitos que essas mudanças ocorreram na economia no segundo semestre do ano. Então, a gente teve as manifestações de ruas que abalaram a popularidade da presidente. Tivemos também um warning, um alerta de uma agência de rating internacional que colocou a perspectiva da dívida brasileira para negativa, e também o iminente início da normalização da política monetária americana, que em inglês eles falam tapering, que é começar a diminuir as compras de títulos pelo Fed. E isso gerou uma grande turbulência nos mercados, no câmbio e nos juros, precisamente no dia 18 de junho. Então, esses 3 fatores meio que atrapalharam um pouco o andamento da economia. A gente viu uma forte queda na confiança, principalmente da indústria. Tá? A indústria já teve 3 quedas seguidas, e ela voltou a níveis de julho de 2009. Então, a gente teve um segundo TRI muito bom, foi bem acima do que a gente esperava, principalmente por causa da agricultura, e a gente estava vendo uma rotação do crescimento, tanto na parte da oferta dos setores de bens e serviços para os setores industriais. Então, no primeiro semestre do ano, os setores industriais foram melhores que a de vendas no varejo, por exemplo. E também, no lado da demanda, o investimento teve 3 números bastante fortes, desde o último trimestre de 2011, e nos 2 primeiros de 2012, foi bastante forte o investimento, bem acima do PIB, e o consumo das famílias foi muito raquítico, subiu quase nada, 0,1 no trimestre contra o trimestre anterior, em média, no primeiro agora, quanto a 0,9, que era o crescimento das famílias em 2012. Então, você estava tendo esse processo saudável de rotação, mais investimento e mais indústria, mas, dada essa queda de confiança que ocorreu, ficamos mais pessimistas para o restante do ano. Então, eu tenho um PIB para o terceiro TRI perto de 0, o Molan vai falar também que ele está um pouco mais negativo do que eu. De qualquer maneira, pode ter acontecido uma interrupção nesse processo saudável que a gente tinha da economia ficar mais voltada para a indústria e para os investimentos. Então, amanhã sai a produção industrial de agosto, não deve recuperar, deve ser ligeiramente positiva, não deve recuperar a queda de 2% que teve em julho. Vendas no varejo têm surpreendido positivamente, mas talvez não consiga sobrepujar essas outras forças aí, e o PIB deve ser muito ruim no terceiro TRI. Mesmo assim, a gente vai ter um crescimento bem mais forte do que do ano passado, mas 2,5% nós estamos prevendo para o final desse ano, mas, desde que começou o governo Dilma, essa é a primeira vez que nós estamos projetando um PIB do próximo ano menor do que o do ano corrente. Sempre a gente via que estava sendo decepcionado, mas no ano que vem vai melhorar. Dessa vez, o mercado, o próprio Fox, se vocês forem olhar lá, o crescimento do ano que vem está mais baixo do que desse ano. Então, a gente tem 2% do ano que vem, e acho que o Fox tem 2,2% e 2,4% esse ano. Então, é um pouco menor, é quase estável, e é perto aí do que a gente acha que o potencial é. Então, há alguns anos atrás, a gente achava que o potencial da economia podia ser 4 ou mais, o potencial de crescer sem gerar inflação, sem gerar pressões aí de custos. Agora, a gente acha que é 3 para menos. Então, nos últimos poucos anos, a gente teve uma série de frustrações com o crescimento, e isso fez com que a gente diminuísse a nossa expectativa de que seria um crescimento saudável. Outra coisa que tem refletido aí, a curva de juros
subiu muito, principalmente o juro mais longo. E ele segue muito esses juros longos, o juro americano. Então, o juro de 10 anos dos Estados Unidos saiu de 1,7 em maio e subiu para 2,9, 2,8 no final de agosto, com a expectativa das compras lá, da diminuição das compras do Fed. Agora adiou um pouco essa questão do Fed, mas de qualquer maneira você teve uma grande desvalorização nesses 3 meses do câmbio e uma subida forte do juro longo, talvez mostrando que quando a economia americana voltar ao normal em termos de juros, o nosso juro aqui também pode voltar para aquele patamar anterior que a gente tinha de juros reais entre 6% e 7%. Agora a gente estava vivendo, no presente momento, nós estamos com 3,5%, 4%, e no auge da crise, o juro real no Brasil foi o mais baixo de todos os tempos, 1,5%. Mas, nos outros países, o juro real era negativo, menos 2%. Então, a gente ainda não conseguiu a tal da convergência dos juros brasileiros aos juros internacionais. A gente teve, por um momento especial, quando estava um grande aumento da quantidade de moeda pelo mundo afora, um grande aumento da liquidez, ter esse juro mais baixo, mas talvez isso não persista, e isso já está refletido na curva de juros. E isso faz uma série de efeitos na economia, principalmente no investimento, no crédito. Então, nós não estamos tão otimistas assim para o ano que vem. A gente não vê nenhum driver de crescimento, porque, por exemplo, crédito das famílias também não está crescendo tão forte. Tirando mortgage, empréstimos imobiliários, o resto do crédito, principalmente o crédito privado, está crescendo nos single digits em termos nominais. Você pega os bancos privados, o crescimento dele em termos reais está muito baixo. E essa tendência não tem sido mudada nos últimos meses, continua sendo assim. O mercado de trabalho, a gente vê o desemprego bem baixo, mas, se olhar mais fundo, salários e emprego não estão crescendo mais. E o terceiro vetor que favoreceu um crescimento forte da economia, que foi o setor externo, principalmente com a melhora dos termos de troca, um aumento grande que houve de 2003 até 2011 do preço das commodities, esse também não vai ajudar mais a economia brasileira. Então, essa rotação que estaria sendo feita para o crescimento maior da indústria e do investimento está em xeque, então a gente não está muito otimista para os próximos trimestres. Então, ano que vem, a gente acha que vai crescer por volta de 0,6 por trimestre, que é um pouco abaixo do potencial. Nosso potencial é perto de 3, seria 0,8 por trimestre, tá certo? Ou 0,8, 0,7, talvez um pouco menos. Em termos de inflação e câmbio, o câmbio também pode exercer aí uma influência na inflação. E, em certa medida, as pessoas falam que o câmbio a 2,40 é bom para a indústria, a 2,30 é bom para a indústria. Isso é muito relativo. O que seria bom para a indústria seria uma diminuição dos salários reais, como ocorreu em 2003. Então, em 2003, você teve uma série de problemas antes da posse do Lula, houve riscos de você não, as pessoas começaram a ficar preocupadas com o setor público, se ele ia conseguir honrar ou não as suas dívidas, teve uma saída de capital, o real foi para 4, e vocês devem lembrar disso, né? Todo mundo deve ter sentido na pele isso, foi bem dramático. O governo Lula provou ser muito mais conservativo e responsável, aí foi voltando aos poucos. Mas houve uma coisa muito importante ali, que é difícil acontecer agora, que foi a inflação. Chegou a 16%, mas o salário real não subiu muito. Então, você viveu uma série de anos com uma economia muito mais competitiva. Então, só o câmbio desvalorizar não significa que você vai ter economia mais competitiva. A gente fala que o câmbio real que é importante. E o câmbio real tem uma relação inversa, uma relação até direta. Se o câmbio real deprecia, é inversa mesmo. Muitas vezes você tem também o salário real caindo. E isso é que é bom para a indústria, é bom para a competitividade. Então, não é só simplesmente a taxa de câmbio ir para 2,40, 2,60, que você vai ter automaticamente uma melhora na competitividade do Brasil. Então,
esse caráter, e além disso, está associado no Brasil, sempre quando há desvalorizações rápidas e assim, muito abertas, com crises. Então, a gente vê que, além disso, a desvalorização, quando ela ocorre, ela diminui o potencial das empresas de investirem, de comprar bens de capital no exterior. Então, não é tão óbvio que uma desvalorização do câmbio nominal vai gerar uma melhora na competitividade, só por causa disso o Brasil vai crescer. Outro ponto interessante é que, no passado, quando a economia americana recuperava, a gente recuperava o mundo inteiro. Por quê? Porque aumentava a exportação de todo mundo e aí gerava mais dinâmica em todos os países. Mas agora o componente financeiro é muito maior. A economia americana recuperando, você tem os juros lá crescendo, você tem uma migração de capitais para os Estados Unidos, o que pode desvalorizar as moedas dos países emergentes, gerando inflação. E nós já estamos numa condição inicial de inflação muito apertada, muito perto do teto da meta. Então, qualquer choque que ocorre piora muito a situação de inflação. Então, a nossa projeção de inflação do ano que vem é um pouquinho mais alta do que desse ano. Nós temos 5,9 esse ano e 6,2 no ano que vem. Por quê? Porque a gente acha que o câmbio vai continuar a desvalorizar no ano que vem. A gente acha que no final do ano o câmbio vai ser 2,26, devido a essa pausa que o Fed deu no processo de normalização das compras, lá que a gente chama de tapering. Mas no ano que vem, quando tiver mais vigor a economia americana, quando tiver mais claro que eles vão crescer mais forte, a curva de 10 anos lá, os juros de 10 anos deles vai subir, e a gente espera que o câmbio feche o ano que vem em 2,42. Por isso, a gente tem uma inflação um pouco acima de 6,2 em 2014. Tá? Então, resumindo, a gente não está prevendo um ano muito bom para 2014, porque a gente não vê espaço para as políticas públicas, tipo fiscal ou monetária, ajudarem muito aí no crescimento, mesmo sendo um ano de eleição.